Pronto, finalmente. Aí, deu certo. Tá me ouvindo legal aí? Pronto, tô vendo sim. Só Beleza. arrumar aqui a altura aqui da câmera. Tecnologia é ótimo quando funciona. Fala, Gledson. Propus esse evento para o Gledson hoje, né, em função da publicação do edital da CGU. Acho que era o edital mais aguardado aí nos últimos tempos, talvez nos últimos 2 anos, né, não tenha um concurso tão. Aliás, até mais, né? Acho que nem lembro quando foi o último concurso. Talvez o último tenha sido o TCU 2015, né? Que tenha gerado um frisson como esse da CGU de agora, né? E não tendo o É, número de vagas que esse tem, né? Esse, de fato, acho que é um daqueles para, 80 tipo, vagas não é para qualquer um, não, né? 80 vagas com esse nível de salário, né? Com essa importância de cargo, eu acho. Sim, Cometa Halley, daqui a 76 anos vem um concurso é como por esse. aí. É por aí mesmo. Bom, Gladys, Concurso muito bom. vamos tentar ser bem objetivos aqui, né? Para a gente poder passar para o pessoal as principais informações a respeito do concurso e aquilo que a gente imagina que possa acontecer. Acho que a gente pode começar, inclusive, pelo número de vagas, você já falou, são 80, né? Mas, na verdade, a ampla concorrência são 60. O concurso Isso. é para Brasília, né? A parte de TI é para Brasília. O número de redações discursivas corrigidas vai ser 3 vezes o número de vagas, né? Então, ao todo serão 240 discursivas corrigidas. Aproveitando que discursiva é a sua área, né? Inclusive tem uma novidade aí que esse edital ele não vem com as duas discursivas, são duas redações, na verdade, né? Uma de 90 linhas, se não me engano, e uma de 20, se não estou enganado. É Mas uma não é dissertação de 90 e uma questão de 15. uma questão de 15, pronto. Essas duas não são sobre o conteúdo que a gente imaginava que seria, né? Que seria a parte de conteúdos especializados da área de TI, e sim do conteúdo específico, né? Então, direito constitucional, administrativo, Sim. AFO, fundamento de auditoria e ali conhecimentos da CGU, não é isso mesmo? Na verdade, o que eles estão fazendo aí, eu acho até uma posição, de certa forma, coerente com o que a gente vê de histórico aí de concurso da área de controle, que é você ter uma discursiva na linha de um parecer de auditoria, né? O que provavelmente eles devem ter pensado é que, como isso é uma coisa que já vem acontecendo há muitos anos, o que a gente tem visto é que, na verdade, essas provas discursivas para a área de controle, elas acabam sempre batendo na mesma tecla, né? Vai ser uma prova discursiva cobrando aspectos de contratação de TI. De vez em quando, alguma banca tenta ser criativa ali, coloca um assunto um pouco diferente na discursiva sobre a forma de parecer, mas acaba fica uma coisa mal encaixada, vira um subitem ali, uma questão teórica dentro de uma prova discursiva que teoricamente é prática, é um parecer de auditoria. Então, eu acho que, né, até uma boa solução é essa que eles criaram, né, de colocar uma prova discursiva, vamos chamar assim, genérica para o cargo de auditor, onde aí eles vão cobrar os fundamentos mais básicos mesmo, que todo auditor tem que saber, seja da parte de auditoria em geral, né, como está ali no conteúdo, mas principalmente as questões mais gerais de administração pública, direito administrativo e constitucional, e cobrando isso, né, de forma equilibrada para todos os candidatos ao cargo aí de auditor de finanças. E aí deixa para diferenciar o conhecimento especializado realmente nas questões objetivas. Eu acho que é uma solução interessante do ponto de vista do órgão, né? Claro que para quem é concurseiro de TI raiz, né, que não tem tanto essa pegada do controle, acaba que tem que ralar um pouquinho mais, Cobrar agora, mas né? isso é uma coisa que eu até falo no meu curso de discursivos, o curso de discursivos último que eu gravei para o CESP, foi assim. Para a GV ainda tem que produzir uma coisa específica, mas o que acontece é que assim, o critério de análise do parecer ele tem algumas peculiaridades ali em termos da forma como o conteúdo tem que ser abordado, porque é um parecer, você tem que manifestar a sua opinião,
mas no final das contas ele não é nenhum bicho de sete cabeças. O que vai acontecer é que, de fato, não vai dar para o pessoal de TI negligenciar essas matérias aí de constitucional, de administrativo, enfim, que às vezes você consegue ali dizer, não, vou focar, eu sou muito bom no conhecimento especializado em TI, e esse aí eu posso deixar um pouco de lado e ainda assim conseguir uma aprovação, né? Acaba que esse conteúdo vai pesar também na discursiva, e aí isso aí pode influenciar um pouco na estratégia de preparação aí do pessoal, principalmente para quem ainda está um pouco atrás na preparação nessas áreas. Sem dúvida. Aproveitando, inclusive, o seguinte, né? É importante que já me perguntaram, inclusive hoje de manhã, a respeito disso, né? Você pretende fazer um curso exclusivo voltado para essa prova? Sim, sim. A ideia é fazer um curso específico GV, né? Eu já estava com essa ideia aí agora nesse final de ano, até por conta da quantidade de concursos relevantes que a GV começou a pegar, né? E de montar uma coisa específica, eu já tinha recebido essa demanda aí de vários alunos também. Então, a ideia é montar, de fato, um concurso adaptado para a realidade da FGV. Essa é uma banca que eu conheço, né, até bem, muito embora seja uma banca que faça poucos concursos para TI, mas o último concurso para consultor do Senado que eu fiz, que eu fui aprovado, foi a FGV que organizou, então, né, eu fiquei em oitavo na classificação geral na prova objetiva e pulei para quarto na discursiva, justamente, né, usando ali o conteúdo e o conhecimento das técnicas de discursiva, né? Então, isso é algo que dá para realmente compartilhar com o pessoal num curso focado em GV. Perfeito. Então, assim, já fica uma garantia pessoal que o Dominante TI vai oferecer uma preparação voltada para discursiva, então não saiam adquirindo produtos aí duvidosos, né, do mercado que vem sendo oferecidos aí por gente que, né, essa semana mesmo eu vi algumas propagandas aí de mentoria para de TI, não sei o quê, para CGU, para TCE de Santa Catarina, enfim, e você vê o cara anunciando lá a preparação e é basicamente assim, né? Eu acho que é o que diferencia os produtos que a gente tem oferecido no mercado há muito tempo, né? É que a gente tem resultado dos alunos, não é só o nosso resultado, né? Então, é o resultado dos alunos que nos diferencia, que nos distingue do restante, né? Não adianta o cara dizer, mas eu fui aprovado, não sei o que e tal, mas o que eu ofereço, assim, eu quero saber o seguinte, o cara que estuda com você, qual é o resultado que ele obtém, né? Nosso caso aqui acho que é gritante, né? Ao longo dos anos a gente tem conseguido as aprovações mais robustas do mercado aí na área da preparação para a área de TI. Nessa parte de mentoria mesmo agora, recentemente, né? O concurso da PGDF. Os dois primeiros colocados, os dois cargos foram meus mentorados, né? O pessoal que fez mentoria comigo, todo mundo conseguiu a aprovação. Aí teve problema discursivo, né? Que houve um problema ali generalizado, especialmente no cargo de desenvolvimento, né? Aí o pessoal de infra foi muito bem, consegui entre os 5 meses colocados, acho que 3 eram meus mentorados, né? Agora, assim, os 3 que foram aprovados são meus mentorados, né? Ou foram meus mentorados. Então, a gente tem resultado consistente para apresentar, né? Ao contrário de muita gente que fica anunciando coisas que a gente vai atrás e não tem ali consistência para poder oferecer. Tocando agora na parte da prova objetiva, né? A prova objetiva vai ser dia 20 de março, então a gente tem um pouco menos que 3 meses aí, né? A prova de 110 questões, né? São 30 na parte básica, e aí português vai comandar a prova, né? Porque é a disciplina que tem mais pontos a serem cobrados, e naturalmente é uma disciplina que causa meio que pavor nos concurseiros, por conta da banca, né? Que é uma banca que é bastante exigente com essa disciplina, né? Esse aí eu posso falar de cadeira, né? Das 15 questões de português do Senado, eu acertei 14, mas assim, porque eu estudei português para a FGV. Então, é aquela coisa de você saber como estudar, de saber como se preparar, né? De como escolher o que estudar e como estudar, fez toda a diferença. A 15ª que eu errei, daquelas assim que você sai da prova já sabendo que errou de vacilo, não foi nem deficiência na preparação. Né? Mas, de fato, assim, são coisas, e eles cobram de forma muito específica coisas que nenhuma outra banca cobra. Então, estudar para a prova de português da FGV. Alguma dica específica para o pessoal se preparar para essa prova em português?
Cara, eu teria que me lembrar de cabeça, mas coisas que são figurinha carimbada em prova de português da GV, é diferença entre complemento nominal adjunto adnominal, uso de crase pesado, muito mais pesado que CESP, pronomes referenciais, aquele negócio, eu não lembro mais nem o nome, cara, faz tanto tempo, mas aquela história, se você está referenciando para trás ou para frente, enfim, não vou lembrar o nome, aquelas coisas que você só estuda para a prova e não usa nunca mais na vida. Mas, enfim, cara, prova GV é pegar banco de questões, entender o que é cobrado, estudar aquilo porque vai ser cobrado de novo. Assim, pelo menos, tirando a parte de interpretação de texto, as questões de gramática, e eles botam um peso muito grande em gramática, as questões de gramática, elas batem sempre ali nos mesmos conteúdos. Tem que estudar. E é aquela parte da gramática que a gente não usa no dia a dia. Não dá tanta atenção. Mas eu acho que esse conteúdo vem um pouquinho diferente, né? Pela passada aqui, né, uma inspeção rápida aqui no conteúdo de português, na verdade, não O tem Pierre aqui nenhuma dando a dica, referência. anáfora e catáfora, é esse mesmo, Pierre. Não, Pierre mas não Ângelo tem aí nenhuma dando a referência aqui dica. dessa vez. Não tem nenhuma referência aqui dessa vez, por exemplo, a análise sintática, né? Eles estão muito focados aqui, quase todos os itens, aqui, ó, a grande maioria dos itens, tem relação direta ou indireta com interpretação. Então, desde o primeiro item, interpretação, depois o segundo, compreensão, depois características básicas da textualidade, depois estruturas linguísticas no processo de construção de mensagens adequadas, pragmática na linguagem, significado contextual, então ele Cara, está muito focado em ela acha que interpretação, vai né? ser cobrado do mesmo jeito, cara. Porque o que eles estão colocando aí é a parte gramatical que está por baixo disso aí, entendeu? Então, Entendi, essa história de entendi. anáfora, catáfora, se o pronome está fazendo referência para trás ou para frente, os detalhes aí. Porque no final das contas é isso, né? Quando ele coloca aí o uso da linguagem, cabe tudo, né? Sim, sim, verdade. Provinha da GV de português é casca grossa. Tem que estudar para ela. Ah, pulando aqui agora para a parte específica, né? Você já comentou um pouco, porque ele vai ser um conjunto de matérias que vai ter uma atenção toda especial, porque tem um volume grande de questões, né, que são 40 questões, mais do que a parte básica, mas ainda assim tem a questão da discursiva, né? As duas discursivas somam muitos pontos, né? São 50 com mais 20, se eu não estou enganado, são 70 pontos, enquanto que a objetiva são 110, né? Então tem ali mais da Isso. metade dos pontos só de prova discursiva. Então aqui eu acho que vai ser o grande foco do pessoal da preparação, né? Não pode É, tirar uma nota muito baixa aqui na básica e no conhecimento específico de TI, porque tem um problema de reprovação, não pode tirar menos que 16 pontos em TI, acho que não pode tirar menos do que 15 pontos na parte básica. 16. 16? 16, 12 16, básico, 16 específico e 16 16, 12, especializado. 16, 12, exatamente. Mas a questão de conseguir pontuar substancialmente está aqui na específica para poder se diferenciar. Apesar que é o seguinte, Gleison, pelo que eu andei observando e ouvindo alguns comentários, né, no último concurso, que eram, se não me engano, ao todo de ter eram 48 vagas, eram 32 de desenvolvimento e 16 de infra, eles chamaram um número muito superior a esse ao longo do tempo. Então, pegaram a galera que foi aprovada, que teve a discursiva corrigida, e depois saíram chamando, convocando. Enfim, então, esse número é a referência inicial, mas eles acabam convocando mais do que essas 80 vagas que estão previstas, né? Então, não seria uma surpresa chamar lá uns 150, talvez. 120, 150. A CGU, o último concurso da CGU, ela teve uma peculiaridade, né, que ele foi feito na mesma época dos grandes concursos, dos outros grandes concursos, né? Então, TCU, Senado, tinha muito concurso grande acontecendo mais ou menos na mesma época. Então, Então, acabou o que pessoal ia para os outros, né? você tinha a galera de elite ali disputando tudo ao mesmo tempo, né? E acabou que muita gente que passou para a CGU não foi para a CGU porque, né, foi para Passou nos outra, ou foi para outros, a CGU e acabou saiu depois, migrando. enfim, né? É. Isso é verdade. Então, Aqui assim, talvez como não a gente está aconteça nesse isso, processo né? agora de retomada de concurso, pode ser que aconteça um pouco desse efeito. Com certeza não tanto quanto naquela época, né? Mas eu acho que pode ser que aconteça um pouco desse efeito, sim. E eu acho que a grande incógnita aí que pode, sim, gerar um boom aí de convocações na CGU é a eleição do ano que vem, né? Isso Sim. aí é uma variável que, por enquanto, ainda está bastante incerta.
e que dependendo do que acontecer na eleição do ano que vem, pode ser que a CGU saia muito fortalecida, né? E aí seja revertido o processo de esvaziamento, de certa forma, que eles vêm sofrendo já há anos, né? E aí isso implique em um número ainda maior de contratações do que o que está previsto aí no edital. Então, vamos ver. Por enquanto é um baita ponto de interrogação. O que você achou dessa parte específica, especializada aí da área de TI? Cara, eu gostei, né? Assim, a gente tem 40% praticamente do conteúdo focado na parte de, vamos chamar assim, de análise de dados como um todo, né? Porque você Sim. tem 20% das questões para ciência de dados e 20% para banco de dados, né? Uhum. Como eles optaram por fazer essa distribuição uniforme aí as grandes matérias, né? Acaba que banco de dados ficou com um peso teoricamente um pouco desproporcional, mas tem muita coisa de fundamento de ciência de dados que dá para cobrar ali, né? Porque tem banco de dados não estruturado, banco de dados no SQL, tem Data Warehouse, ETL, OLAP, então tem muita coisa que faz parte desse mundo de ciência de dados que está lá em banco de dados. Então, isso é bem coerente, né, com um trabalho forte que a CGU tem feito nessa área. Tem muito de parceria com o TCU nisso, né, então eles têm um investimento pesado nisso. Assim como tem um trabalho de desenvolvimento mesmo, né, a CGU ainda é um órgão que tem uma equipe grande, mão na massa ali para criar coisas, então essa parte de desenvolvimento de sistemas a gente vê que está bem atualizado o conteúdo, né, com frameworks, com tecnologias mais recentes. Então, acho assim, que no geral tá interessante. Eu senti falta, óbvio, né, porque a minha área de um pezinho um pouco maior em gestão, né, eu achei que algumas coisas ali poderiam ter sido mantidas, não como a matéria de gestão de TI, que realmente não é tanto a pegada deles, mas algumas coisas que no final das contas, na prática ali, às vezes faz falta, né, eu estranhei eles terem tirado quase completamente, né, o que a gente tem de gestão aí é BPMN como base para desenvolvimento de sistemas e ITIL, um pedacinho do ITIL, na verdade, ali para infra, né? E é um pedacinho pequeno, porque ele fala conceitos, né, do ITIL e já detalha ali, já especifica quais processos eles vão cobrar, né? Então, Aliás, né, a cobrança do ITIL aí está dentro de uma disciplina que é um balaio de gato, né? Que eles chamaram de... eles juntaram um monte de coisa aí, né? Eles colocaram Virou... aqui a parte de colocaram aqui conteúdos de DevOps, né? DevOps e DevSecOps, que é a parte de segurança introduzida dentro do DevOps, né? Seria talvez uma parte mais de desenvolvimento, né? Cobrando aqui uma parte de gestão, né? De governança, que é o caso do IT, né? Que você citou. Tem a parte de contratação de TI também aqui. Que está aí dentro. Não, acho que você definiu bem, né, cara? Essa disciplina que eles apelidaram aí de infraestrutura tecnológica tá um balaio de gato, né, bicho? Tem cloud, né? E cloud é um assunto traumático para a CGU, né, cara? Depois da encrenca que eles passaram lá. Né? Eu estava até conversando essa semana com um colega do TCU que disse que teve contato com o time de infra lá da CGU durante aquele último incidente e disse que o pessoal, a única coisa que eles conseguiram fazer foi entrar na console da nuvem da Claro e assistir as máquinas virtuais deles sendo deletadas. Bicho, eu imagino o desespero dessa galera. Não queria passar por isso, não. Enfim. A parte mas tem aí, né? Tem, sim. A parte de contratação, né, como nós dissemos, e a parte de redes ficou resumida aqui a telefonia IP, a parte aqui de monitoramento aqui de gestão de redes aqui, né, assim, a sensação que eu tenho, né, é que até esse próprio desenho, né, deles terem vindo com cargo único, sem separação por área, né, a sensação que eu tenho é que assim, o foco principal realmente é a parte de ciência de dados, desenvolvimento e assim, a infra raiz mesmo, aquela coisa de aproveitar um ou outro que passa infiltrado ali, que conseguiu estudar as outras matérias e passar, e aí seja aproveitado lá dentro. Né? Essa é a impressão que eu tenho olhando esse edital. E aí sobrou segurança como última disciplina, né? A disciplina de segurança veio bem diferente daquilo que se costuma ver nos editais por aí, né?
muita novidade, que é a arquitetura Zero Trust, é, que é uma questão de gestão de identidade, que é uma coisa que tá na moda aí, né? Controle de segurança do SIS, né? Isso aqui é um conteúdo bem recente, aqui, os controles do SIS, que eles estão cobrando a versão 8. Na parte de ataques aqui, que é bem superficial citada, né? Não tem nenhum detalhamento aqui. Segurança de endpoints, Data Loss Prevention, algumas normativas aqui do GSI, né? E a parte de criptografia, que sempre era comum, né, nesse tipo de edital, né? Ela foi resumida simplesmente a ICP e tem simétricos, nada de criptografia propriamente dita, né? Não houve aqui uma citação direta para código malicioso, mas pode ser encarado talvez de um tipo de ataques, né? E vai ter outras questões como as demais, né? Como você citou, né? Se houvesse, não houve citação direta aqui, por exemplo, as normas ISO, que é uma coisa que é comum, né? Em quase praticamente todo edital vem ali alguma situação de norma ISO, e aqui não veio. Mas essas normas, já avisando o pessoal aí, né? Essas normas do GSI são todas baseadas em normas ISO. Então, você vai acabar se deparando ali com conteúdos parecidos com o que você já estava, quem estava Sim. estudando para outras provas, com conteúdos que já foram vistos em outros concursos aí, mais recentes, inclusive. Sobre o dominante TI, né? Isso é uma coisa que a primeira pergunta que se recebe quando sai de tal, é e aí, vai ter turma, né? E aí você, como Normal. coordenador, você que fala, né? E aí, vai ter turma? Cara, vai, né? A ideia é a gente fazer um curso no estilo que a gente, né, costumava fazer sempre, né, de estilo reta final, um curso mais baseado em exercícios, né, passando aí por toda a teoria, passando por todo o conteúdo, mas focando principalmente, né, a aplicação desse conteúdo, né, a resolução de questões. A ideia, a princípio, né, tem que conversar lá com o pessoal do Cátedra, com os nossos parceiros, mas a ideia, a princípio, é ver se a gente consegue viabilizar uma turma que seja híbrida, ou seja, que o aluno matriculado ele possa optar entre assistir a aula presencial ou assistir pelo online, né? Então, esse é um modelo que a gente já vinha pensando, eu já tinha tido algumas conversas lá com o pessoal sobre a gente fazer algo nesse formato. Porque a gente sabe, né, a pandemia ainda está aí, cada hora fala de uma variante outra, e além disso, né, acaba que depois de 1 ano e meio, quase 2 anos aí nessa pegada, a gente meio que se acostumou com a comodidade de poder fazer as coisas de casa, né? Todo mundo trabalhando de casa, estudando de casa, então é uma coisa que eu entendo que a demanda pelo presencial, eu acredito que ela diminua naturalmente, não só pela preocupação com o vírus, mas simplesmente por as pessoas terem se acostumado com essa nova rotina, né? O clichê do novo Sim. normal, acho que vale nesse caso também, de dizer que, né, hoje é muito mais natural do que era no passado para muito mais gente assistir às aulas online. Então, a ideia é a gente fazer isso, é bolar um modelo híbrido, em que essas aulas sejam realizadas presencialmente, né? O aluno não tem aqui, na verdade, optar, né? Eu vou me matricular no presencial, eu vou fazer um curso online. Não, na verdade, o curso é um só, a turma é uma só, mas que o aluno que está matriculado possa optar por ir assistir esse curso no presencial ou ir assistir as aulas, as matérias que ele tiver interesse de assistir presencial, porque quer tirar uma dúvida com o professor, enfim. Criar um modelo mais flexível, né, principalmente, claro, para o pessoal de Brasília, né, que pode aproveitar isso, e aí para quem está fora, é um curso online. Né, então a gente consegue atender, eu acho que dessa forma, da melhor maneira possível a todo o público interessado. Né, a gente sabe aí que 80 vagas e com provas sendo realizadas em várias capitais do país, a gente vai ter, com certeza, uma demanda muito boa. Tem até um comentário aí, né, falando que essa parceria com Cátedra a gente poderia inserir as outras matérias, né, inserir as matérias de conhecimento básicos e específicos também nesse pacote. Com certeza isso é uma coisa que eu vou conversar com eles também, né, porque o carro-chefe, né, quem conhece o Cátedra aqui em Brasília sabe disso, o carro-chefe deles são exatamente os concursos da área de controle, né, TCU em primeiro lugar, mas a área de controle como um todo. E aí é muito fácil, com certeza eles vão ter cursos voltados para as outras áreas aí, né, a área de auditoria governamental, as outras áreas desse concurso,
e aí fica fácil da gente montar essa parceria de conseguir encaixar os cursos dessa outra parte também. Talvez, aí eu ainda tenho que conversar com eles, não tive tempo de ver isso, talvez também no modelo híbrido, talvez só a parte online para esses cursos, aí ainda é muito cedo, não deu tempo da gente arredondar essa bola. Mas sim, é uma possibilidade. A gente fez isso, inclusive, agora recente, né, com o concurso para o TCU, o concurso para o TCU para auditoria governamental, mas que tinha um conteúdo pesado ali de ciência de dados, e a gente fez justamente essa parceria, né, o Gleison e outros professores nossos entraram dando aula no curso lá, e os cursos disponíveis, tanto pelo Cátedra como pelo Dominante TI. Então, a ideia é a gente montar alguma coisa nessa linha de que a gente consiga oferecer, de fato, um curso mais completo possível, né, para quem tiver esse interesse. A pergunta aí do Bretas, né? Quando começaria esse curso? Provavelmente, né, como a gente está aí, né, véspera de Natal praticamente, né? Algo aí para, né, primeira semana, segunda semana de janeiro, eu acho que é o tempo mínimo que a gente vai precisar aí para formatar isso e começar a rodar. E aí, assim, é importante o pessoal ficar atento, né? Porque sempre o lançamento da turma, ele tem ali uma promoção especial para quem se matricula primeiro, né? E depois vai o preço normal cheio aí para a galera que vier depois da rebarba. Então, o pessoal que está assistindo a live já fica ligado aí, né? Eu vou anunciar aqui nas minhas redes sociais, né? A gente vai anunciar pelas redes sociais também do Dominante TI. Se houver a parceria com o Cátedra, também vai fazer essa divulgação, evidentemente. Sim. Mas é importante eles ficarem ligados aí, porque eu honestamente acredito que, dado o trabalho de formatação do curso, né, até porque tem muito conteúdo novo, diferente aqui de algumas disciplinas, então imagino eu que a gente deva começar isso realmente na segunda semana de janeiro. Acho um pouco provável que a primeira semana de janeiro ainda tenha... dá para poder lançar o curso, mas assim, a execução dele propriamente dita, né, segunda semana de janeiro, acho que seria o prazo mínimo para a gente poder conseguir formatar isso aí. Como o Gladys comentou... A vantagem é que, assim, como a gente entrando com esse modelo híbrido, né, a gente acaba ganhando algumas facilidades que eu acho que podem ser bem interessantes, né? Então, como a gente tem muito conteúdo, né, já gravado daquela base de concurso, né, que sempre foi cobrado em todos os concursos, e muito disso está aí, né, muito embora o concurso tenha, como você falou, muita coisa nova, mas o fato de ter também, né, alguns conteúdos mais tradicionais, vamos dizer assim, pegando a minha parte, por exemplo, modelagem de processo de negócio, BPMN, eu tenho a aula completa gravada disso, pronta, entendeu, da parte teórica. Então, a partir do momento que a gente formatar esse curso, dá para a gente lançar esse curso com algumas aulas teóricas que a gente tem das turmas ninja, de turmas de TCU, de turmas, né, recentes. A gente pode lançar esse curso já com um conteúdo teórico disponível de imediato para os alunos começarem a estudar, e aí em seguida a gente entrar, como você falou, com as aulas de fato sendo ministradas, sendo gravadas, que aí seriam as aulas de exercícios, né? Então, a minha ideia realmente é aproveitar ao máximo esse modelo híbrido para a gente conseguir entregar uma oferta que atenda, né, da melhor maneira possível, né? Essa era uma dificuldade que a gente tinha sempre, né? Você se lembra quando a gente fazia esses cursos em cima de edital, né, que a gente fazia um curso reta final e ali entrava em sala de aula e quebrava o pau ali, questão, passando rápido pelo conteúdo. E a gente sempre tinha os alunos que vinham dizer, né, poxa, professor, e aí por onde que eu estudo isso e tal, porque esse pedaço da matéria ainda não sei tão bem. Então, o modelo híbrido dá essa facilidade, né? A gente consegue disponibilizar uma aula teórica daquilo que é um conteúdo mais tradicional, né, e o aluno que eventualmente precisar estudar, precisar rever isso, tem uma aula completa, teórica, pesada, como a gente sempre deu. E tem, sim, as aulas do curso de exercício mesmo, do curso reta final, para poder, com isso, focar ali em questões mais recentes, em detalhes da banca, enfim. Né? Acho que a gente consegue juntar aí o melhor dos dois mundos. Então, é algo nessa linha que eu estou pensando em construir. Não, esse aliás, um dos nossos diferenciais, né? Dada o fato da turma os professores serem de uma bagagem já de muitos anos de preparação, né? Então a gente conhece, mesmo assim, você pega o pessoal que está entrando no mercado hoje, o pessoal que todo mundo foi aprovado com o CESP, né? Praticamente a galera que está nos grandes players do mercado, todo mundo conhece muito bem o CESP, mas não faz nem ideia de como é que é a FGV, né?
Ao passo que a gente já Sim. trabalhou com a FGV lá atrás, lá. Você trabalhou com a FGV em 2008, eu trabalhei com a FGV em 2012. Então, a gente já tem um know-how aí de anos de experiência que permite que a gente conheça os detalhes, né? Qual a literatura que essa banca gosta de usar, quais são os autores prediletos dela, quais são o estilo de questões que eles gostam de abordar, né? A malandragem que tem ali do examinador, que a gente consegue passar, porque a gente já conhece, já tem essa experiência. O próprio concurso, o último concurso do Senado, para analista do Senado, né, a gente botou um caminhão de gente lá dentro, né? E Exatamente, foi GV, né? exatamente, Então, exatamente. e se você for olhar, é claro, tem muita coisa nova, mas pelo menos metade desse conhecimento especializado que está aí é conteúdo, né, tradicional. Então, dá para a gente fazer muito bem isso, né? De entregar esse conteúdo tradicional e já entregar isso bem mastigado, o que a banca faz, como é que isso funciona. E aí a gente complementar isso com um conteúdo novo, já dando as dicas, como você falou, com base no conhecimento que a gente tem do histórico da banca, dizer, olha, isso aqui, né, vamos por esse caminho. Né? A GV é uma banca que quem não conhece se surpreende, né, porque são provas, né, geralmente pesadas, provas difíceis, né, bem feitas, muito embora sejam provas objetivas, múltipla escolha, né, mas é um perfil diferente, né? Tem que tomar cuidado com ela, senão Ela fica pelo sem dúvida caminho. não é uma banca como essas AOCP da vida, né? Que o pessoal está enfrentando Não, agora recentemente. Então não dá para você ficar achando que vai ser moleza passar nesse concurso. Pelo contrário, né? Que você vai ter um caminhão de pedras ali, de empecilho para você poder enfrentar até chegar a uma boa preparação ao final desse certame aqui. Bom, Gladson, você tem mais alguma observação importante a respeito da prova? O que você observou no edital? O que seria importante de comentar? não, eu acho que o geral a gente já passou dessa visão geral aí do edital. É aquilo que você, né, reforçou bem, né, a parte de conhecimentos específicos tem que ser bem estudado, tem que ser bem dominado, né? É uma coisa que às vezes o pessoal da área de TI deixa um pouco de lado, fala, não, né, conhecimento específico é peso 2, então essa parte aqui eu vou fazer só o mínimo para passar, né? Não é o caso aqui, né? Aqui a gente Não, está tá. com todo mundo no mesmo nível e com a quantidade de questões importantes na prova objetiva e 50 pontos, pelo menos, da prova discursiva, um parecer em cima dessas matérias, né? Onde o nível de cobrança é diferenciado. Né? Uma coisa é você estudar, e isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos de discursiva, né? Uma coisa é você estudar uma matéria para uma questão objetiva, onde você vai ler o que está escrito ali e vai julgar se está certo ou está errado, se a alternativa A, B, C ou D que é a resposta, e aí você pode eliminar umas, você pode usar algumas técnicas da prova objetiva para conseguir se virar, conseguir navegar ali com conhecimento intermediário. Numa prova discursiva é exatamente o contrário, né? Você não está lendo nada pronto, você tem que produzir, né? E não parecer mais ainda, porque você tem que produzir uma opinião, né? Você tem que dizer com todas as letras. Eu acho que está certo por esse motivo, eu acho que está errado por aquele motivo. Então, por mais que a gente tenha até umas técnicas que eu ensino para quando você não souber mesmo e você dizer que está certo, mas pode estar errado, mas enfim, o nível de conhecimento que você precisa ter para conseguir responder uma questão discursiva, principalmente um parecer em cima dessas matérias, é outro nível, é outro nível de estudo e precisa tomar cuidado com isso. Eu acredito que, infelizmente, por mais que a gente avise para os nossos alunos, né, a gente tem os alunos que não acreditam na gente, a gente tem os que não são nossos alunos, né, o que eu acredito nessa prova da CGU né, como você falou, 3 vezes o número de vagas na correção das discursivas, né, e pelo menos 50% de reprovados na discursiva. É bem Eu provável. acredito que esse vai ser o resultado dessa prova, no mínimo 50% de reprovados, que é a Não, galera que não vai se aliás, preparar direito para a discursiva, entendeu? aliás, é interessante comentar o seguinte, né? A FGV, ela, não sei se ainda está fazendo, mas ela fez durante muitos anos a prova da OAB. E o cenário Sim, era de sim. bola generalizada. Então é muito bom ficar esperto com essa história de achar que a banca tem que preencher as vagas. Não vá com essa, não. Né? E a gente já viu em outros concursos, né? Não somente com a FGV, mas a gente já viu em outros concursos, inclusive agora, recente com o próprio CESP, nesse concurso da PGDF, né? Concurso como o TCU de 2009, que eram 18 vagas, só 11 foram preenchidas, né? De 3 mil candidatos, só 11 conseguiram aprovação. Então, não se iludam com essa história de
dá para fazer o mínimo aqui e conseguir. Não é assim, não. A banda não toca desse jeito aí. Tem que tomar cuidado. Acho que esse é o Particularmente, principal ponto aí. eu acho que particularmente que é o seguinte, são três coisas que a gente poderia destacar como fechamento aqui da nossa discussão, da nossa live, né? Que eu considero que são diferenciais importantes para essa prova, né, para esse concurso. O que já está discutindo, você acabou de discutir, eu já tinha comentado antes, né, e preocupação muito grande com os conteúdos da parte específica, né, as matérias da parte específica, por conta da cobrança na prova objetiva, como também na cobrança da prova discursiva, né. Só um detalhe importante, por exemplo, uma coisa que eu tenho recebido de feedback dos meus mentorados, é que constitucional da FGV é um constitucional mais pesado que aquilo que o pessoal está acostumado a ver com o CESP. Assim como o AFO também é mais pesado que o que está. É diferente, cobra algumas contas, algumas coisas que não é o conteúdo, não é a forma de cobrança que o pessoal está acostumado, aquele decoreba, né, puro e simplesmente que se encontra talvez numa prova do CESP. Então, esse conteúdo específico é muito importante, a parte de TI, e aí, assim, o grande diferencial que os candidatos, né, o pessoal que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, nos acompanhando, se puder deixar essa live gravada, eu vou tentar postar depois no meu canal do YouTube, para o pessoal poder ver depois, mas, enfim, os cursos dominando TI, né, a gente aqui tem que puxar a sardinha para o nosso lado, não por conta de vaidade, mas por conta de histórico, né, basicamente nós temos ao nosso favor um histórico muito grande aí de resultados que ninguém tem no mercado comparado ao que a gente vem fazendo ao longo de quase 2 décadas, né? A gente você começou lá nos inícios dos anos 2000, então a gente já tem, pode falar de 2 décadas já de resultados aí que nós temos de aprovações. E, por fim, né, você está aqui puxar essa sardinha especificamente do meu lado, que é a questão da minha mentoria, né? Ao longo mais de 4 anos preparando o pessoal, você vai, né, pegando a malandragem aí do que tem que ser feito, especialmente numa situação como essa, né, que tem pouco tempo para a prova, o que deve ser feito para você conseguir chegar lá numa condição de bastante competitividade, né? Então, ainda tenho pouquíssimas vagas, né, hoje ao longo do dia. Eu tive algumas pessoas já me procurando e que acertaram comigo, então já não tem mais praticamente vaga para poder oferecer na mentoria, mas ainda tem alguma coisa aqui que ainda dá para poder espremer nos meus horários para poder atender alguém. E é isso aí, Gleison. Mais alguma coisa para a gente poder fechar? Eu, de minha parte, considero encerrada aqui a nossa discussão. Não, acho que é isso mesmo, cara. E é só já deixando aviso aí para o pessoal ficar de olho nos nossos perfis aí, né, Instagram, Facebook, enfim, porque eu vou ver se eu consigo ainda, independente da gente lançar, fechar os detalhes com o Cata, lançar a turma, eu vou ver se eu consigo ainda amanhã colocar no ar uma página no nosso site, né, no Dominante AI Online, uma página, algo na linha de uma pré-matrícula, uma pré-inscrição para o curso. Para quem não conhece, né? onlinedominanteti.com.br. Isso. Eu devo colocar lá e aí divulgar o link aí nas nossas mídias, mas a minha ideia é colocar uma página de pré-matrícula, alguma coisa assim relacionada ao curso, para justamente a gente conseguir organizar melhor aquilo que você falou, né? Quem chegar primeiro tem uma condição diferenciada, e aí a minha ideia para facilitar isso, essa condição diferenciada, ser justamente para quem tiver nesse processo aí de pré-matrícula já manifestado desde já um interesse no curso, para a gente conseguir, com isso ao mesmo tempo, captar alguns detalhes ali que eu acho que vão ser importantes para ajudar a gente na formatação do curso e retribuir isso aí para a galera com uma condição especial para quem entrar logo de cara na primeira semana aí do curso. É isso. Excelente, Gledson. Valeu, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Nada que isso. Eu aqui no começo aqui de atualização de aplicativo, mas deu certo. Um abraço, então. Até a próxima. Valeu. Beleza, um abraço.